evangelização. Só as coisas de evangelização. Ah, sim, isso é. Avisando no final. Boa noite, irmãos. Sejam novamente muito bem-vindos à nossa casa. Antes de iniciar, só queria lembrar aos pais, os evangelizandos, quem quiser trazer as crianças, os pequenos também. A gente reinicia, então, a evangelização na primeira quarta-feira do mês de fevereiro. Deixa eu ver que dia que é. Que vai ser no dia 3 de fevereiro, tá? Então, às 19 horas, aqui na nossa sala aqui de baixo. Então, a gente começa os estudos de novo. Vamos iniciar com uma precezinha, então. Agradecendo a Deus e aos nossos espíritos amigos por todas as bênçãos que recebemos, por toda a paz, por toda a luz que nós recebemos todos os dias. E aproveitamos para pedir que os nossos amigos espirituais possam continuar conosco na nossa caminhada, nos orientando, nos iluminando, nos auxiliando nas nossas dificuldades. Que a paz e a luz do Mestre Jesus se mantenham entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Então, a nossa conversa da noite de hoje é sobre uma passagem do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. Então, eu queria ler a passagem para vocês, para depois a gente debater um pouquinho, discutir um pouquinho o que era que ele estava querendo dizer com aquilo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado como Abraão, a sublime herança que lhe é destinada. A constrição atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre os espinheiros da calúnia? E quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? E quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo. Amanhã é a responsabilidade. Depois é o sofrimento. Em seguida, a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros e eliminando obstáculos. Abraão então obedeceu, sem saber para onde ia, e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos por nossa vez,
conscientes da nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Emmanuel. Então, nessa passagem, Deus está convidando Abraão para fazer uma viagem, uma jornada, uma caminhada. E aí vamos pensar assim, a nossa vida, a nossa passagem pela Terra nessa encarnação, como espíritos eternos que somos, não deixa de ser também uma caminhada. Uma jornada com muitos obstáculos, com muitas dificuldades, assim como Abraão enfrentou. E como a Abraão, Deus também nos chamou para que viéssemos à Terra, vestindo um corpo material para uma grande romagem cheia de obstáculos e desafios. E vamos ver também que dentro dessa grande romagem da nossa existência, a gente recebe outros chamados para outras romagens, para outras caminhadas dentro dessa grande caminhada. Vamos pensar assim, neste ano que passou, o que a pandemia nos trouxe? Podemos fazer uma analogia dessa jornada, dessa romagem de Abraão e da nossa própria vida, com todos os obstáculos e todos os ensinamentos que essa mudança, essa forma de ver diferente nos trouxe. Foi necessário que a gente negasse muitos prazeres a que a gente estava acostumado, não foi? A gente precisou mudar um pouquinho a nossa rotina, o nosso dia a dia, por conta de algo que não conhecemos, ou então, se agora, depois de quase um ano, conhecemos um pouquinho, que temos pouco controle, ou quase nenhum. Então, tudo que nos trazia a felicidade, o que trazia a felicidade material, foi interrompida. A gente precisou pensar diferente, reinventar. E aí a gente tem que ver que isso também nos trouxe um grande aprendizado. Foi a vida nos convidando a parar o jeito que a gente vivia e nos convidando a rever as nossas prioridades. A gente precisou voltar para dentro do nosso mundo, fazer uma introspecção, uma reflexão daquilo que a gente vinha fazendo normalmente, para ver se aquilo estava certo. E a vida faz isso. Ela nos obriga a parar quando a gente não escuta os sinais. Eu vou contar para vocês um pedacinho de uma história desse livro aqui, Momento Espírita, que veio no Clube do Livro agora de janeiro, se eu não me engano. São histórias bem curtinhas, mas que elas têm tudo a ver com o nosso dia a dia. Na página 45 desse livro aqui, tem a história, o quadro familiar. Vou só contar para vocês resumidamente a historinha. Então, era um doutor, um rapaz, né? Ele estava terminando o seu doutorado, estava fazendo a tese do seu doutorado. Então, ele estava compenetradíssimo, assim, em estudar, em fazer o trabalho, revisar. E aí ele se fechava no escritório, na biblioteca que ele tinha na casa dele, se fechava lá e não queria ser interrompido. E os filhos em casa, a esposa em casa. E seguidamente, a filhinha pequenininha, de 5 aninhos, ela vinha, batia na porta. Pai, eu quero te mostrar uma coisa, posso te mostrar? Agora não. Aí ela voltava de novo depois. Mas pai, eu preciso te mostrar uma coisa. Agora não, eu estou terminando isso aqui, me deixa terminar. E ela ficou emburrada e saiu. E aí ele pensou, ficou triste, acho que eu fui grosseiro com ela. Foi lá
e chamou a menina. Tá bom, me mostra o que tu queria me mostrar. Aí ela foi, sentou feliz da vida no colo do pai, abriu um desenho, mostrou o desenho para ele. Aí dizia assim no quadro, dizia nossa família. Aí ela desenhou ela pequenininha, a mamãe, a irmãzinha menor e o cachorro. Ai, que linda família! E aí, depois que ele olhou, ele pediu para ela, tá, mas e o papai? Onde é que tá o papai? Ah, você está trabalhando lá na biblioteca. Ela disse isso com tanta simplicidade, mas com tanta profundidade, que ele parou e pensou, o que eu estou fazendo com a minha família? E aí, vamos ver se não é alguma coisa parecida do que a gente viveu nesse último ano. A gente precisou voltar a viver em família. Olhar para os nossos filhos, que estavam agora presos conosco dentro de casa, porque não podiam ir para a aula. E às vezes, no caso de quem acabou pegando Covid e teve que ficar com a família em casa, isolados dentro de casa, sem poder abraçar os familiares, né? Porque a gente, dentro de nós, a gente sabia estar fazendo o melhor por eles. Nesse último ano, a gente precisou se aproximar mais da nossa família, conhecer mais a nossa família. A gente precisou ser um pouco professor, um pouco psicólogo, ser mais cozinheiro, enfim. A gente precisou fazer muita coisa que a gente não fazia. Mas também foi necessário perceber a beleza e a presença de Deus em detalhes tão ínfimos, tão simples, que nunca nos aperceberíamos. Às vezes apenas o olhar de amor, de compaixão do outro, o olhar pedindo, me dá um pouco de atenção, como a menina da história. Essas coisas a gente parou, a gente precisou parar e dar mais atenção. São as coisas simples da vida. Deu tempo para a gente olhar pela janela, ver o pôr do sol. Às vezes coisas que a gente nunca fazia, mas que ele sempre se apresentava naquele esplendor todo para nós, mas que a gente nunca apreciava porque a gente tinha outras prioridades. Então é a vida nos convidando a reavaliar as nossas prioridades. O que é importante para nós? A gente presta atenção na natureza? A gente para fazer uma meditação, para fazer uma oração? É como nessa romagem que Abraão foi convidado, ele percebeu muitas coisas diferentes. Ele teve que sair da rotina dele, assim como nós, para fazer algo inusitado. A gente aprendeu, sim, mas a gente passou por dificuldades, muitas dificuldades. A gente conseguiu ver belezas que a gente não via, mas a gente teve que enfrentar as brigas dentro de casa. A gente teve que conviver com alguém que era difícil. Aquele marido que ficava mais tempo no trabalho, porque chegava em casa, a esposa estava ranzinza, ou o contrário. Mas enfim, às vezes, uma sogra rabugenta, às vezes, um filho problema. Aquelas dificuldades que a gente tenta fugir todo dia, a gente não pode fugir. A gente teve que fazer coisas que a gente não gostava de fazer. Passando mais tempo em casa, a gente teve que encarar. Assim como Abraão, ele teve que encarar o que aparecia na frente dele durante o caminho. E assim são todas as nossas caminhadas, são todas as nossas dificuldades. A gente precisa
respirar fundo e dizer, vamos lá, eu consigo. Não é? E a gente precisou encontrar um ponto de equilíbrio nisso tudo. A gente precisou rever os nossos conceitos para que a gente pudesse sobreviver com saúde até o final. Mesmo que esse final não tenha chegado ainda. A gente precisa aprender a conviver com isso tudo. E é preciso que a gente tenha muita calma e muita serenidade, muita paz de espírito para conseguir equilibrar todas essas emoções conflitantes. Resolver o problema do trabalho, mas remoto, tendo que ajudar o filho na atividade da escola, tendo que fazer comida, fazer faxina, tudo. É confuso, mas a gente teve que aprender. E é a vida nos dizendo, ser humano, irmão, para e escuta os sinais que a gente te manda. Todos os dias a gente tem muita coisa para aprender, muita coisa para agradecer. E a gente esquece. E é na prece, no contato direto com Deus que a gente consegue encontrar o equilíbrio e a paz. A prece é realmente um santo remédio. No meio de cada dificuldade, de cada obstáculo, a prece nos ilumina, nos acalma, nos orienta. E quando a gente está eufórico, está feliz, a prece de agradecimento. Porque se quando a gente tem dor, a dor passa, a euforia, a alegria também passa. E volta para um equilíbrio. E assim, então, a gente precisa encontrar ânimo, força, coragem para seguir em frente e ter esperança de encontrar a luz e a proteção de Jesus durante toda a nossa caminhada. Porque Ele está conosco. Vamos lembrar daquela história que diz que o rapaz foi fazer uma caminhada muito difícil, como essa a que Abraão foi convidado, e ele estava com muito medo de não conseguir. E ele chegou e pediu, Jesus, o que eu faço? Não vou conseguir. Tu vai conseguir. Mas tu vem comigo, sozinho eu não vou conseguir. Vai, confia que eu estarei ao teu lado. E assim ele se convenceu e iniciou a sua jornada. E aí a cada pouco ele olhava para trás e ele via 2 pares de pegadas. E aí ele pensava, bom, Jesus está realmente comigo. Que bom, estou mais seguro, fico mais tranquilo. E aí quando aparecia uma dificuldade, ele olhava para trás, depois da dificuldade, e ele via um par de pegadas. E ele perguntou mais adiante, mas Jesus, tu disse que tu ia me acompanhar, por que tu não ficou do meu lado? Olha, tinha momentos, os mais difíceis, tu não estava comigo, onde é que tu foi? E aí ele disse, meu irmão, nesses momentos de dificuldade, onde tu enxerga um par de pegadas só, eram as minhas. Eu estava te carregando no colo. Então, às vezes, o que falta é a confiança e a fé. Mas nós nunca estamos sozinhos. E assim vamos, como Abraão, vencendo o deserto, superando dificuldades,
desertos e quantas dificuldades ainda vão aparecer na nossa caminhada, na nossa romagem. Tem momentos que parece que nós estamos completamente sozinhos, enfrentando a fome, o calor, o frio, a sede. E parece que Jesus não está conosco. Mas aí vamos fechar os nossos olhos e olhar com os olhos do Espírito. Mentalizar os nossos irmãos de luz e perceber que eles estão conosco. E que se eles não estivessem, as nossas dificuldades seriam muito maiores. Aí, a gente precisa agradecer por Ele estar conosco. Agradecer e até pedir perdão por às vezes não perceber a presença de alguém tão sublime ao nosso lado, nos ajudando, nos intuindo, mesmo quando a gente teima em não ouvir o que Ele quer nos dizer. É assim que acontece com a gente. Se às vezes a gente encontra essas dificuldades, é porque são dificuldades que a gente pode superar e que a gente tem capacidade de superar. Porque senão elas não apareceriam ali. São dificuldades que a vida colocou à nossa frente para que a gente aprendesse, para que a gente se provasse, como se estivéssemos na escola, fazendo uma prova de uma matéria que a gente já estudou. Porque, na verdade, no fundo, lá no nosso íntimo, a gente sabe de tudo isso. E a gente precisa ter certeza de que realmente sabe, então a gente vai lá fazer uma prova. E como Abraão, varando nevoeiros e eliminando obstáculos. E quando parece que o nevoeiro está tão espesso, que ele tá tão denso que a gente não enxerga adiante, vamos lembrar que a gente não precisa enxergar com os olhos. A gente precisa fazer uma introspecção, uma meditação, uma prece, nos encontrar e perceber que a gente consegue enxergar através desses nevoeiros que aparecem na nossa vida, essas dificuldades, essas sombras. A gente consegue, através da prece, através da fé e através da nossa força interior. Porque todos nós somos muito fortes. Às vezes a gente não confia na própria capacidade que tem. Mas acreditem, se nós estamos aqui encarnados neste momento de turbulência, não é por acaso. É porque a gente pode enfrentar. Então, ao final, quando a gente passar por todos esses obstáculos, da mesma forma que Abraão, no texto, a gente vai encontrar a nossa verdadeira felicidade. Porque a felicidade não está num lugar, não está numa coisa, não está na matéria. A felicidade está dentro de nós. A felicidade é um estado de espírito. Basta que a gente se permita sentir. E que a gente se permita se libertar de ódios, de rancores que nos seguram para trás, para baixo. Vamos se libertar dessas coisas e permitir que a gente mesmo seja feliz. Porque a gente veio para esta vida com esse objetivo. Evoluir e ser feliz. E é isso que Deus espera de nós. Ele espera que ao final da nossa vida a gente chegue e diga: consegui fazer o que eu tinha me proposto. E além de conseguir, eu fui feliz. Que coisa boa. Então, queridos irmãos,
Fica aqui o chamado de Deus. Assim como ele fez a Abraão, ele está fazendo para nós. Que nós sigamos na nossa romagem, na nossa jornada, conscientes do nosso destino, que é a nossa felicidade. E convictos de que o Senhor nos espera. Que todos os dias nós possamos fazer das nossas dificuldades oportunidades reais, factíveis, de renovação interior. Que possamos nos reformar intimamente, nos melhorar a cada dia, sermos mais caridosos, mais amorosos, para que possamos, com o nosso esforço, nos aproximarmos de Deus e encontrarmos então a verdadeira felicidade. Este era o recado da noite de hoje. Vamos fazer então uma prece e vamos dar sequência aos trabalhos dos passos. Pai amado, agradecemos por Tu estares conosco em todos os momentos, principalmente os mais difíceis e aqueles momentos que teimamos em não Te ouvir. Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença junto de nós, no nosso coração. Te agradecemos por todas as oportunidades de aprendizado, de crescimento. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos de todos os dias, pela terra, pela água, pelo alimento de cada dia. Te agradecemos, Senhor, pelo trabalho que dignifica o nosso viver. Te agradecemos pela família que nos envolve com amor, pelo lar que nos acolhe, nos protege do frio. Te agradecemos, Senhor, pelo amor, pela paz, pela harmonia, pela serenidade. E te pedimos, Pai, que possamos sempre ser gratos a Ti por tudo, em todos os momentos. Que assim seja. Gratidão.